Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre um jogador revelado na base do Cruzeiro que o Palmeiras tem interesse na sua contratação para essa temporada de 2023. Quem que é esse jogador que poderia render alguns milhões para o Cruzeiro já nessa atual temporada? Quero comentar aqui com vocês. Além disso, sobre o lateral direito aí, o Júnior Caixara, que o Cruzeiro, no caso, ainda não desistiu da sua contratação para a próxima temporada. Será que tem chance desse negócio acontecer? Além também de um ponta venezuelano que já passou muito tempo no São Paulo, que assim, é um jogador que tem vivido uma fase interessante e quero trazer aqui esse nome para vocês. Será que poderia ser uma boa opção? Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa marca no YouTube de 40 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Até peço desculpas se tiver alguns barulhos aqui de fundo, tá tendo uma reforma aqui na rua. Nossa senhora, última semana aqui no apartamento, no próximo acho que vai ficar um pouco mais tranquilo, só que essa semana tem sido muito difícil de gravar. Então até se você puder deixar seu like, se inscrever aqui, ó, nossa, vai me ajudar demais. Bom, eu quero começar então aqui falando sobre o Maurício, que de acordo aí com o portal que eu deixei aqui na tela para vocês, também essa informação, o portal Goal, o Palmeiras fez contato com o Maurício e estuda uma investida pelo meia que joga no Internacional. Jogador que vive uma fase realmente muito boa e, no caso, só lembrando, né, o Internacional tem 50% dos seus direitos econômicos e pedem cerca de 8 milhões de euros, ou seja, 44 milhões de reais, só por essa fatia que ele tem. Só que pode envolver também a parte que o Cruzeiro tem, que é 20%, e também os direitos econômicos do Desportivo Brasil, que é 20%, e o Cruzeiro 25%, tá? Lembrando. A Raposa abriu mão de um percentual que era 30% até o início da última temporada. E o próprio atleta tem também 5% dos seus direitos econômicos, né? Maurício, que está aí com seus 21 anos de idade, vive uma fase realmente muito boa. Nos últimos 3 anos com o Internacional tem crescido bastante, mas especificamente desde a temporada passada, onde ele havia feito 55 jogos, 9 gols e 5 assistências. Nessa atual temporada também, números bem interessantes pelo Internacional nesse início de ano, né, contando apenas os jogos dos estaduais, 13 jogos, 4 gols e 3 assistências, uma média de participação de quase 1 gol por jogo a cada 2 jogos, 1 gol a cada 2 jogos, né? 1 gol, uma assistência, então uma média muito interessante mesmo. Ano passado ele marcou 9 gols, na reta final do Brasileirão ele marca contra o São Paulo, contra o Palmeiras, então deu uma visibilidade muito grande pro meia, que assim, eu vejo como um grande jogador, tá? Que pode ter um futuro bem interessante mesmo. Lembrando que inicialmente o Cruzeiro tinha 40% dos seus direitos econômicos. Abre mão de 10% e fica com 30%, envolvendo a troca com o Bruno José. Depois abre mão de mais 5%, chegando agora em 25% em relação ao jogador, que ou seja, o Cruzeiro poderia ter um percentual ainda maior. Não sabemos quanto que vai ser negociado por essa parte. Pode ser que, por exemplo, o Palmeiras opte por comprar 10% do Cruzeiro. 10% sairia, por exemplo, a 12 milhões de reais, algo próximo a isso, e o Cruzeiro manter um percentual. Se for valer pelo mesmo percentual que o Internacional tem pedido, 50% por 44 milhões. O Cruzeiro tem 25, então pegaria 22 milhões de reais se comprasse a parte da Raposa, né? Que deve ser o que vai acontecer. Dificilmente um clube vai investir tanto num jogador, igual o Palmeiras vai pagar 44 milhões para ter 50%. Melhor pagar 60% e levar um percentual ou do próprio atleta, ou do Desportivo Brasil, ou do próprio Cruzeiro, que pode render, na minha opinião, até 22, 24 milhões de reais ao time do Cruzeiro, que faz uma total diferença, né? Pensa esse dinheiro caindo hoje na conta do Cruzeiro, o quanto que não poderia, né, ser utilizado a contratação de reforços e tudo mais, que principalmente eu vejo que é isso, né? Já que é um dinheiro que não estava esperando, investir na contratação de jogadores. Maurício, que sai aqui do Cruzeiro depois de disputar 9 jogos e 1 gol na Série A de 2019. Em 2020 começa muito bem, antes de ir para o Internacional, 32 jogos aqui pelo Cruzeiro, 5 gols e 3 assistências. E tem gente ainda que insiste em falar que o Maurício é ruim, tá? Nossa, mas o que tem falando, assim, é claro, eu acho que se tivesse deixado ele aqui, não teria virado isso tudo não, tá? Porque o Cruzeiro não iria ter jogado jogos importantes, igual o Internacional jogou nos últimos anos, não teria tido um profissionalismo como o Internacional nos últimos anos e até visibilidade para o Maurício, que agora está com 21 anos. Vamos ver, não acho que essa história deve ir adiante. O Palmeiras tem sido muito pão duro, né, no mercado nesse ano, ainda mais porque dependendo a janela pode fechar no próximo dia 5, se estender até o próximo dia 20, ok, mas assim que tivermos mais atualizações eu vou trazendo também aqui para vocês. Bom, dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Rojas. Vocês lembram dele? Jogador aí que jogava pelo São Paulo, é um venezuelano que tem hoje 32 anos de idade e que assim, já foi muito especulado no Cruzeiro, principalmente ali na Série B. Será que poderia ser uma alternativa interessante? Lembrando que não tem conversa nem nada com o jogador, só que como ele é um atleta que o Cruzeiro tinha especulado várias vezes
entre 2020 e 2021 e, no caso, joga numa função que a Raposa deve buscar para a Série A, que é de ponta direita. Achei interessante trazer aqui para vocês. Ele que está com 32 anos, pode atuar tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda e deixou o São Paulo lá em 2021, onde joga um pouco daquela reta final da Série A. Foram no total 30 jogos, 4 gols e 1 assistência. E assim, por incrível que pareça, ele foi jogar em 2022 no futebol equatoriano, porque tinha muita desconfiança, porque ele fica lesionado 2019 e 2020 inteiro. Então, apesar de ele ter feito 30 jogos pelo São Paulo em 2021, não convenceu muitos os clubes do futebol brasileiro a continuar com o atleta. Onde ano passado ele assina no final do ano com a equipe do Orense do Equador, onde ele faz 20 jogos, 2 gols e 2 assistências. E agora nesse ano ele está no Deportivo Garcilaso, que vai jogar a Sul-Americana do Peru, onde ele tem 6 jogos, 2 gols e 4 assistências. Então, números bem interessantes do jogador. É aquela coisa, eu ficaria com o pé atrás em trazer o atleta, só que como o Cruzeiro já tinha demonstrado interesse nele antes, não sei se seria uma opção ruim não. Até porque eu já trouxe aqui a informação para vocês que o Cruzeiro demonstrou interesse no ponta Gabriel Barros, do Ituano, que assim, apesar de ser um investimento baixo, o Cruzeiro entender que não seria uma contratação totalmente impossível, só que quer um jogador mais experiente para essa função. Não quer trazer um ponta tão jovem do futebol brasileiro ou algo nesse sentido. Então fica aí a dúvida, né? Vai trazer um jogador jovem? Não. Então vai trazer um jogador de 32 anos? Não sabemos também. Enfim, Cruzeiro que tem que se movimentar aí no mercado. Tomara que o prazo de transferências se amplie até o final do próximo dia 20 de abril, porque se ficar só até o dia 5 de abril, né? O Cruzeiro não acho que vai ter tantas novidades assim não, e quero que você deixe aqui então a sua opinião nos comentários, se concorda comigo, discorda, o que acha do Rojas, que eu ainda estou um pé atrás, não sei, eu acho que não aceitaria aqui no Cruzeiro hoje não, até por conta de que ele foi jogar no Equador depois no Peru, né? Acho que ele tinha muito mais potencial, por exemplo, para continuar aqui no Brasil, apesar dele ser equatoriano também, né, acho que eu falei venezuelano, devo ter confundido, mas enfim, mesmo ele sendo equatoriano, acho que ele poderia ter times da Argentina, onde ele já jogou, no México e tudo mais, para ele ter continuado. Quero que você deixe aqui então a sua opinião. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o lateral direito Júnior Caissara, que o Cruzeiro ainda não avançou, tá, nas tratativas em relação ao jogador, que pode atuar tanto de lateral direito quanto de lateral esquerdo. O Cruzeiro tem conversado com o jogador há várias semanas, está indo para a terceira semana, tá? Só de conversas, e o atleta já está no Brasil também, tem mais de 15 dias e ainda não houve esse avanço nas tratativas, que acaba dando um banho de água fria, né, na expectativa do torcedor, que eu acho que ele poderia ser um nome interessante para esse setor de lateral direito. O Cruzeiro tem apenas o William, ok, eu acho ele um bom titular, só que reserva, o Gasolina se machucou e já era razoável, né? Aí tem o Igor Formiga que não convenceu ninguém nesse campeonato estadual. Então o Caissara chegaria para fazer esse papel como uma função, né, pelo lado direito do campo, que eu acho que seria interessante, o lateral de 33 anos de idade, que tem jogado com frequência pelo Başakşehir. Nessa última temporada que ele jogou meio ano, 22 jogos e 1 assistência, o jogador que atuou por mais de 145 vezes lá na Turquia, marcou 2 gols e contribuiu também com 22 assistências. Não é um lateral extremamente defensivo não, tá? Participa bem das jogadas e que inclusive foi jogar no Schalke 04 lá em 2015, 2016, que o time alemão vivia uma fase muito boa. Naquele ano ele jogou 32 jogos e 4 assistências, depois não teve muito espaço e logo foi cedido, né, para o Başakşehir da Turquia, onde jogou por mais 7 temporadas consecutivas. Jogador que surge na base do Santo André, joga pelo CSA em 2009, América de São Paulo em 2010 e vai para o Gil Vicente de Portugal para 2010 até 2012. Aí sim, no futebol português, mais de 70 jogos, se destacou, foi para o Ludogorets da Bulgária, onde jogou lá um pouco mais do que 4 anos, né? 3 anos, um pouco mais de 112 jogos, marcou ainda também nesse período 12 assistências antes de chegar no Schalke 04. E quero que você deixe aqui embaixo então o que você acha do Júnior Caissara. Nome interessante, quando surgiu eu fiquei com o pé atrás, mas depois de realmente avaliar, né, um atleta que é experiente, por exemplo, tem jogado com muita frequência nos últimos anos e seria para uma função que o Cruzeiro precisa muito, que é de um lateral direito, aí eu achei um pouco mais interessante, um pouco mais viável, só que o Cruzeiro não tem facilitado, muito menos o jogador, que pede uma proposta financeira, de acordo com o Samuel Venâncio, muito mais alta do que o Cruzeiro tem oferecido, né, atualmente. E quero que você deixe aqui embaixo, então, o que espera do Cruzeiro no mercado, nesse prazo final, nessa reta final do mercado de transferências. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, a ajudar nós aqui a chegar a essa marca no YouTube de 40 mil inscritos, que sem dúvidas vai me ajudar demais. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!